Como você está aqui domingo pela manhã, pode tomar café? Como você está aqui domingo pela manhã, domingo de adoração ao Senhor, domingo de louvor, de render graças a Ele, digno, único merecedor, amém? Essa manhã eu vou ministrar uma mensagem nova que eu nunca ministrei. Ela é uma mensagem que é pregada em todo o mundo, é uma mensagem muito conhecida, mas eu nunca ministrei essa mensagem e ela nunca me chamou de tanta atenção para ministrar ela, mas essa semana Deus começou a ministrar meu coração muito forte em relação a isso. Começou a tocar o meu coração muito forte em relação à mensagem e eu comecei a ver coisas desse texto que você precisa ouvir nesta manhã, amém? Eu tenho certeza que você será grandemente impactado por aquilo que Deus vai falar nesta manhã, amém? O texto é Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Diz assim o texto: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. A versão que eu tenho em casa tem uma palavra a mais, ela diz assim, e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa deitado, paralisado e em terrível sofrimento. E disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. E a outro eu digo: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado foi curado. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Senhor, manhã gloriosa, Pai, que tu preparaste, Pai, para que essas pessoas, para que nós possamos ouvir a tua voz, a tua palavra sendo pregada, sendo ministrada, Senhor. Pai, nós já te louvamos, nós já te adoramos, o nosso coração já foi preparado para este momento, já é uma terra fértil, sendo preparada para receber a semente, Senhor. Pai, nessa manhã, Pai, a tua palavra cai em terra fértil, que ela dê fruto, Senhor, longo, que aquilo que tu programaste pela manhã, que os planos que não podem ser frustrados se realizem na vida de cada um, que haja transformação, que haja convencimento, conserto de almas nesta manhã, para a honra, glória e louvor do teu nome, que a tua voz, Senhor, seja a voz ouvida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. O texto, ele começa falando assim: e entrando Jesus em Cafarnaum. Jesus, ele fez muitos e muitos milagres. O ministério de Jesus foi marcado por muitas coisas, mas os milagres foram os que mais evidenciaram o seu ministério enquanto ele esteve na terra. Jesus, ele fez centenas e milhares de milagres que não estão colocados na Bíblia. Porque em João fala que se todos os feitos de Jesus eles fossem colocados na Bíblia, não haveria livro suficiente para que todos fossem descritos. Mas o Espírito Santo escolheu alguns milagres que Cristo fez para colocar na sua palavra, para que a nossa vida fosse edificada através daquilo que Cristo fez. Jesus, ele fez milagres em Betânia, ele fez milagres em Jerusalém, ele fez milagres em Jericó, ele fez em toda a Galileia, mas o lugar onde Jesus mais fez milagres foi Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Em Cafarnaum, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Foi em Cafarnaum que os 4 amigos desceram, então aquele paralítico diante de Jesus na casa que estava montada. Em Cafarnaum, Jesus fez muitos e os maiores milagres. E Cafarnaum, em algumas literaturas, é descrita como um lugar de milagre.
É como é chamado em algumas literaturas Cafarnaum, o lugar de milagre. Sabe, nessa manhã você está em um lugar de milagre. Sabe, este lugar, nos dias de hoje, é Cafarnaum. Cafarnaum podemos dizer que era um lugar onde Jesus sentia vontade em todos os lugares para realizar milagres. Mas podemos dizer que ali foi um lugar onde ele mais fez milagres, onde ele escolheu para residir, para morar, porque ali haviam pessoas necessitadas, assim como há nesta manhã. Você entrou por essa porta nessa manhã com uma necessidade. Todos têm uma necessidade. Naquele lugar não era diferente. E você veio no lugar certo. É o lugar do milagre. E eu tenho certeza que nessa manhã Deus vai atender o teu pedido. Mas estar no lugar do milagre não é suficiente para receber o milagre. Nessa história e em tantas outras histórias em Cafarnaum, havia multidões ao torno de Jesus. E não eram todos na multidão que recebiam um milagre. Jesus fazia milagres específicos na vida de pessoas. Mas se todas estavam no lugar do milagre e todas estavam na presença de Jesus, por que todas não recebiam? Se todos vêm ao lugar do milagre e Jesus passeia no meio do seu povo, por que uns recebem e outros não recebem? Por que uns são curados, outros não são curados, uns são batizados com o Espírito Santo e outros não? Qual é a diferença? O lugar é o mesmo e o Deus é o mesmo. Ali era a mesma coisa. Por que todos não recebem? Porque há coisas que nós temos que fazer para receber. O centurião é um exemplo. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Centurião, ele era um romano. E ele era do exército romano, e ele era um oficial do exército romano. Sabe, os romanos, eles tinham os judeus como uma escória. Nenhum romano, ele amava o judeu, ele cuidava do judeu, ele tinha carinho pelo judeu. O judeu, ele era uma escória para os romanos. Eles eram criados escravos, eles eram uma classe inferior para todos os romanos, ainda mais para um romano oficial. Mas esse romano estava morando em Cafarnaum. E em Cafarnaum, os milagres de Jesus corriam a boca pequena. Todos falavam dos milagres que Jesus fazia. Esse homem tinha uma necessidade. Ele tinha um criado, um servo, um empregado que estava enfermo. E ele ouvia as coisas que Jesus estava fazendo. Esse homem era oficial. Ele já devia ter tentado de tudo para curar aquele criado. Vários médicos, vários remédios. Roma tinha a melhor medicina da época. Roma era aquela que mandava no mundo na época. Tudo que estava à disposição de Roma estava à disposição desse homem, porque ele era um oficial. Ele era um centurião, ele liderava mais de 100 homens. Nada era negado a ele. Então, eu creio que ele tinha tentado de tudo para curar aquele criado. Enquanto ele tentava, levava em um médico, dava um remédio, fazia um tratamento diferente que o médico tinha apontado, ele ouvia as coisas que Jesus estava fazendo. Jairo, que eu citei aqui no início, Jairo, ele era chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, ele tinha um contato com os romanos, porque ele descrevia as coisas que aconteciam. Então os romanos tinham contato com o chefe da sinagoga. Provavelmente esse centurião conhecia Jairo. Provavelmente ele conhecia a situação da filha de Jairo. Ele sabia que a filha de Jairo estava doente, estava enferma, estava a ponto de morrer. Ele morava em Cafarnaum. Jairo era muito conhecido naquele lugar, e a família de Jairo também era. E essa história então chega nos ouvidos dele, que um dia, depois de Jairo ter tentado tudo, ele foi atrás de Jesus. Jesus entrou na sua casa, e quando Jesus saiu, a menina estava viva, se alimentando. Ele ouviu essa história. Ele ouviu a história da mulher de fluxo de sangue. Era uma história extremamente famosa em Cafarnaum. 12 anos com aquele fluxo de sangue. Todo mundo conhecia a história daquela mulher. Ela era uma celebridade, por algo ruim, mas ela era uma celebridade na cidade. Todo mundo sabia a história dela. O centurião também sabia. E ele sabia a condição daquela mulher. E agora, um dia, aquela mulher toma uma coragem que ela nunca teve. Ela nunca tinha entrado na cidade sem autorização dessa forma. Ela toma essa coragem e ela vai ao encontro de Jesus. E depois que ela tem um encontro com Cristo, ela é
O centurião está ouvindo tudo isso. Ele está vendo que aquela mulher que ele dava a parte, porque na lei dos judeus ela era bem pura, ele, o judeu, tinha contato com ela, agora ele vê ela andando livremente na cidade. Ele vê ela entrando nos mercados, ele vê as pessoas abraçando ela, cumprimentando ela, tendo uma vida normal. E ele ouviu falar que foi Jesus que fez isso. Ele ouviu falar que foi Jesus que fez isso. E esses relatos foram criando no coração do centurião uma fé inabalável. Sabe, para um centurião, para um romano, abandonar todo o seu orgulho, tudo aquilo que ele foi ensinado, que eles eram superiores, que nada que viesse dos judeus poderia ser bom para eles, que tudo que eles tinham, tudo que eles faziam, tudo que eles sabiam era melhor que os judeus. E agora, ouvindo esse relato, ele está vendo que os judeus têm algo que os romanos não têm. Que os judeus conseguem, através desse homem chamado Jesus, coisas que nenhum romano consegue. Isso vai criando uma fé no coração dele, porque ele já tentou todas as coisas, ele já bateu em todas as portas para que aquele criado fosse curado. Quem sabe você já bateu em todas as portas, você já foi em todas as religiões, você já falou com todos os médicos, mas Jesus está aqui nesta manhã. Glória a Deus. O encontro com ele pode ser nesta manhã, mas é você quem tem que fazer algo para que isso aconteça. Não basta estar no lugar onde o milagre está, onde o milagre acontece. Não basta estar no lugar onde Jesus está passando no meio do seu povo. Você tem que atrair esse milagre, é você quem tem que fazer isso. O centurião, então, ele começou a criar essa fé no coração dele. E ele tomou uma atitude. Ele se esvaziou do seu orgulho, sabendo que quando os romanos soubessem, eles iam caçoar dele, eles iam rir dele. Eles iam dizer que ele enlouqueceu de ir atrás desse Jesus, de acreditar que esse Jesus podia fazer alguma coisa pela situação dele, assim como pessoas fazem com você. Quando você entra por essa porta, elas te chamam de louco. Você é louco, o que tu está fazendo dentro desses crentes? Tu enlouqueceu! Eles só fazem bobagem, eles acreditam num Deus que não se enxerga. Eles falam de fé que não tem como ser provada cientificamente. O que vocês estão fazendo lá? Você está louco! Eles também falam isso para você nos dias de hoje. Não é diferente. O que é diferente é a atitude. A atitude que você toma diante dessas pessoas. O centurião não estava mais aí para o que os romanos iam dizer. Porque ele tinha desenvolvido no coração dele uma fé inabalável. Que se ele chegasse diante de Jesus, ele poderia solucionar o seu problema. É dessa forma que você tem que entrar por essa porta. As circunstâncias podem dizer ao contrário. As pessoas lá fora podem dizer ao contrário. Tudo pode apontar que não há mais solução, que não há mais jeito. Mas você entrando por essa porta, tendo uma fé inabalável que Jesus pode fazer o impossível na tua história, ela vai acontecer, ele vai fazer, depende de você. O centurião tinha essa fé. E ele saiu de casa atrás de Jesus. E a Bíblia diz, rogando-lhe e dizendo. Aqui é a segunda coisa que nós temos que aprender com o centurião. Primeiro, criar uma fé inabalável e tomar uma atitude. Mas não basta chegar diante de Deus com uma fé inabalável. Primeiro você tem que vir no local do milagre. Depois você tem que ter uma fé inabalável. Depois você tem que tomar uma atitude de chegar diante de Deus. Mas existe uma última coisa a fazer: rogar e dizer. Você tem que falar com Deus. Você pode chegar decidindo que hoje eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Hoje a minha fé está inabalável. Hoje Deus vai fazer o que eu preciso. Deus vai mudar a história da minha família. Mas você chega aí e fica sentado com a boca fechada. Você não pede, você não fala com Ele. Você não clama por Ele. Você tem que dizer. O centurião rogou. Ele disse. Ele chegou diante de Jesus, se esvaziando do seu orgulho, e falou com Ele. Você tem que falar com Ele nessa manhã. Se você sair daqui com a boca fechada como você entrou, você não vai levar nada diante de Deus. Você tem que falar com Ele nessa manhã.
e dizendo, aqui é o centurião falando com Jesus, dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, ali não está escrito, mas eu vou usar a versão que eu estudei, está em casa deitado. Criado está em casa deitado. O centurião era o chefe desse criado. Então, quem é empresário aqui? Alguém é empresário aqui? Alguém tem funcionários? Alguém aqui é funcionário de alguém? Acho que muitas pessoas aqui são funcionários, já trabalharam, ou foram empregadores, ou empregados, com certeza, ok? Então todos vocês vão conseguir entender o que eu vou dizer agora. O centurião saiu de casa e foi aonde Jesus estava. Não foi por uma demanda dele. Não foi por algo que o filho estava passando, que a esposa estava passando, que o pai estava passando. Não era por alguém de sangue que ele amava. Ele está fazendo isso por um criado. Qual é o chefe, qual é o patrão, qual é o empresário que andaria daqui ao centro de Porto Alegre para ter um encontro com um homem para pedir por um criado? Quando um criado, um empregado, um funcionário, um colaborador fica doente, o que é feito? Se coloca outro no lugar. Quantos dias ele está? Então vou esperar. Não, vai ficar 3 meses parado. Vai para o INSS, vou contratar outro. É assim que funciona. Nenhum empregador paga esse preço por um empregado. Ninguém paga. Esse homem estava pagando um preço por um criado que estava em casa deitado. Um empregador não quer ninguém deitado. Um empregador, ele quer gente produtiva. Mas esse senhor pagava um preço que ninguém queria pagar, se humilhando diante de um judeu por um criado. Por um criado que estava em casa deitado. Quem mais você conhece que seria capaz de pagar um preço por um servo que está em casa deitado? Esse homem fez. Mas, quando Deus começou a ministrar o meu coração sobre isso, Ele começou a me mostrar que na igreja também tem pessoas que são servas, que estão na casa, mas estão nessa mesma situação, deitados. Não são servos que estão produzindo, são servos, sim, são servos. Estão na casa, sim, eles estão na casa, mas estão deitados. Deus não quer um servo deitado. Ninguém quer um servo que esteja deitado, que não produza. Sabe, é uma parábola na Bíblia, parábola da figueira, onde o dono da vinha, ele chega na vinha e ele começa a visitar a vinha. A vinha é a casa de Deus, na parábola. Ele começa a visitar a vinha. E ele começa a ver que a vinha está bonita, está dando frutos, está andando, está crescendo, ele começa a visitar a vinha. Mas em um local da vinha há uma figueira plantada. Há uma figueira ocupando um espaço onde tudo ali é vinha. E ele checando essa figueira, o dono dono da vinha, checando essa figueira, ele vê que a figueira não está dando fruto. E não é a primeira vez que ele passa ali e essa figueira não está dando fruto. Só que dessa vez ele toma uma decisão, basta. Ele chama o vinheteiro, o vinhareiro, eu não vi o nome agora do homem que trabalhava, mas é o homem que cuidava da vinha. E esse homem então ele chega diante do dono da vinha, e o dono da vinha diz para ele: corta essa figueira, porque ela não tem dado fruto, e ela está ocupando a terra inutilmente. Inutilmente. Corta. Sabe, irmão? Muitos aqui já foram pedidos para serem cortados. Muitos aqui, o machado para cortar já esteve muito perto. Mas o vinheteiro, que é o Espírito Santo, entrou na frente e pediu: não, calma, dá mais uma oportunidade. Dá mais um tempo. Eu vou cavar na volta dessa figueira. Eu vou colocar água, eu vou colocar adubo, eu vou colocar remédio. E ela vai dar o fruto desejado. Ela vai deixar
ela vai passar a dar o fruto desejado. Daqui a algum tempo, o Senhor passa aqui de novo, e se por um acaso ela ainda não estiver dando fruto, então o Senhor pode contar. Sabe, tem muitas pessoas que estão nesse estágio. Sabe, pessoas que estão ocupando a terra inutilmente. Deus não te chamou para ocupar a terra inutilmente. Deus não te tirou do mundo, te lavou no seu sangue, remiu dos pecados, te trouxe para a casa dele, tem te alimentado junto com a vinha, com palavras todos os domingos, todas as quintas-feiras, no culto caseiro, para que você seja um servo inútil. Esteja ocupando a terra inutilmente. Não é esse o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja uma vinha frutífera. Entenda isso nessa manhã. Deus quer que você seja uma vinha frutífera. A Bíblia, Jesus diz na Bíblia: eu sou a videira, e aquele que está ligado em mim dá fruto, e aquele que não dá fruto será cortado. É a palavra de Deus. Da casa, o centurião está ensinando da casa. Há servos, sim, são servos, como todos na casa, são servos, mas tem alguns que estão deitados, e tem alguns que é pior, tem alguns que estão paralisados. Além de deitados, estão paralisados. Essa é a situação desse servo. Ele estava na casa, ele era servo, mas ele estava deitado e ele estava paralisado. Sabe, uma vez na minha vida, muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, jogando futebol, eu quebrei, eu rompi um tendão patelar do meu joelho esquerdo, tinha marca até hoje na cirurgia, e eu não podia fazer este movimento, nem este movimento. Ela estava do joelho para baixo, bamba, não estava para lá. E tinha que ser feita uma cirurgia, então foi feita uma cirurgia, reconstruído o tendão, e aí foi colocado algo tipo uma coisa preta, com uma fita assim que fecha, não sei o nome daquilo, que deixa a perna reta, você não consegue dobrar. Assim, uma órtese. Não sei se é isso, pode ser esse nome. E aí foi colocado aquilo então na minha perna, e eu fiquei 4 meses e meio com a perna dessa forma. Não conseguia mexer a perna, ela estava fechada ali, só abria quando ia no médico para lavar a perna, fechava de novo, 4 meses. Quando então o médico disse: olha, agora está na hora de tirar, já cicatrizou, a ressonância deu ali que está tudo certinho na cirurgia, agora está na hora de tirar, não precisa mais disso aí. Só que tu vai ter que fazer um tratamento. Quando eu tirei aquilo, eu botava uma perna do lado da outra, assim, ó, a perna direita normal, a perna esquerda totalmente atrofiada, fininha, assim, fininha, totalmente atrofiada. Os músculos atrofiaram todos, porque não foram usados durante 4 meses e meio. Era necessário se fazer um tratamento. Qual é o tratamento que se faz para que você recupere o movimento? Fisioterapia. Aqui não é diferente. No mundo espiritual, quando você está paralisado, você precisa começar a fazer uma fisioterapia. É o mesmo processo. É um processo que dói. É um processo que custa. É um processo que machuca. Eu lembro até hoje, primeira vez que eu fui fazer a fisioterapia, deitado na horizontal, assim na maca, e eu com as 2 pernas assim, eu tinha que tentar levantar essa perna. E na minha cabeça eu estava fazendo uma força, tentando levantar a perna, e a perna nem mexia. E eu entrei em desespero, achei que tinha errado alguma coisa da cirurgia, que ia ficar com a perna sem mexer, e aí o fisioterapeuta também: não, calma, é assim mesmo. É assim mesmo. Você, na tua mente, você está fazendo força, mas o músculo não está respondendo porque ele está atrofiado, leva um tempo, vai doer, vai custar, você vai ter que pagar um preço para ela voltar normal. Ele foi me tranquilizando. Na segunda sessão eu consegui levantar assim, os 3 dedos, eu estava deitado na maca assim, levantei os 3 dedos da maca ali, eu vi que ele estava falando a verdade, que havia movimento na perna. Que com o tempo ela voltaria a ser como a outra, para fazer as mesmas coisas, para caminhar, para correr, para pegar ônibus, para dirigir. Eu teria um movimento novamente, eu comecei a ficar tranquilo. E eu comecei a me dedicar à fisioterapia. No mundo espiritual não é diferente. Se você está paralisado espiritualmente, você vai ter que entrar na fisioterapia. Pastor, mas o que é isso? Orar sem vontade. Sabe aquele dia que a hora que você vai orar e você não tem vontade nenhuma de orar, você quer dormir, mas é assim mesmo, você ficou paralisado. Não é como antes, que você, quando
solução. Só que você agora está paralisado espiritualmente. Agora você vai ter que fazer força. Agora você vai ter que pagar um preço maior para voltar a ter os movimentos que você tinha no mundo espiritual. Você está parado. Você está paralisado. E nessa fisioterapia agora, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que orar sem vontade. Sabe aquela quinta-feira que você trabalhou o dia inteiro, você está muito cansado, você se incomodou com o teu patrão, se incomodou no trânsito, a única coisa que você quer é chegar em casa, tomar um banho, tomar um café reforçado e deitar e esquecer, só acordar no outro dia. E aí você chega em casa e no banho você precisa dizer para você, tem oração, 7h30. Tem oração, 7h30. Aí você, não, mas eu não vou na oração, não dá, eu não consigo. Vai doer, vai custar, você está paralisado. Não é como aquele que chega em casa já sabendo que oração, já está fazendo tudo correndo para que esteja aqui, chega aqui com alegria, chega aqui já disposto a orar. Não, por quê? Porque ele não está paralisado. Mas você estando paralisado, vai ter que pagar um preço, vai custar mesmo, vai ter que vir sem vontade. É assim que funciona a fisioterapia. Você vai sabendo que vai sentir dor. Você vai na fisioterapia sabendo que vai sofrer. Não, você sabe que é necessário. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você vem se arrastando, você vem sem vontade nenhuma. Você dobra o teu joelho para orar e as palavras não saem. Você não tem palavras de oração. Você não tem palavras de oração porque você está paralisado. Mas você tem que pagar esse preço. Hoje vai ser uma frase, amanhã vão ser duas. Daqui a pouco você vai estar orando durante horas. Porque você vai ter feito a fisioterapia e vai ter readquirido os seus movimentos no mundo espiritual. Mas você vai ter que pagar esse preço. Ou vai continuar um servo dentro da casa, deitado e paralisado. Não é essa a vontade de Deus. Deus fala que muitas pessoas estão com esse estágio. Estão paralisadas. Entram por essa porta. Ouvem as mensagens, mas isso não casa mais efeito nenhum. Porque elas não estão dispostas a pagar o preço da fisioterapia. Ninguém pode fazer isso por você. Pastor, o missionário, o evangelista, o apóstolo, ninguém pode fazer isso por você. Isso é você quem vai ter que fazer. Você tem que fazer essa fisioterapia. Esse é o segundo estágio desse servo. Ele está deitado, paralisado e em terrível sofrimento. Na versão lá não era sofrimento, era tormento. Na versão que eu estudei. O tormento agora é a obra do diabo. O diabo é o pai do tormento. Sabe, existem pessoas que estão em tormento familiar. Um marido que aqui trata a esposa como meu bem, meu amor, minha vida, mas em casa só Deus sabe quais são as palavras que ele fala para a esposa. Filhos que são indiferentes aos pais, rebeldes, pais que hoje já não fazem diferença entre filhos, causando ressentimento no outro filho. Tudo isso é tormento causado por espíritos malignos. Tem pessoas que estão em terrível sofrimento, terrível tormento. Mas Deus é o Deus que desbasta o tormento. Amém. Nessa manhã, quando eu preparava essa mensagem, quando os professores falavam no meu coração, ele dizia que essa manhã é a manhã que o deitado vai levantar. Que o paralítico recuperará movimentos e quem estava em sofrimento vai voltar a sorrir. Essa é a promessa de Deus para você nessa manhã, mas você tem que fazer como um centurião. Aleluia. Você tem que fazer como um centurião. Quem fizer vai receber. Mas quem não ouvir e mais uma vez sair por essa porta da mesma forma que entrou, vai continuar deitado, paralisado, ocupando uma terra inútil, inutilmente. Isso não é a vontade de Deus para você? E disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. E o centurião respondeu: disse Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas disse somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sobre a autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. E a outro eu digo: vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz.
ordens. Este era um homem que entendia de autoridade. E ele começa falando assim no versículo 9: eu tenho soldados às minhas ordens. Você é um soldado às ordens do teu Senhor? Porque um soldado às ordens do Senhor, quando o Senhor diz vai, ele vai. Quando o Senhor diz vem, ele vem. Quando o Senhor diz faz, ele faz. Ele tinha dois tipos de soldados. Na casa existia o criado que era deitado, paralisado e em sofrimento. Mas existia também o criado que seguia a ordem. O criado que quando ele dizia vai, ele ia. O criado que quando ele dizia vem, ele vinha. Quando ele dizia faz, ele fazia. Existiam dois tipos de criado. E aqui não é diferente. Aqui há dois tipos de servos. O servo que está deitado e paralisado. Para ele tanto faz como fez. Ele entra aqui, ele quer tudo pronto, ele quer ouvir a palavra, ele quer ouvir o louvor, ele vai embora, todo domingo ele vem, ele só quer colher, ele só quer ser alimentado, ele não quer produzir nada, ele não quer trabalhar na portaria, ele não quer ser professor na escolinha, ele não quer tocar nos instrumentos, ele não quer louvar o Senhor, ele não quer pregar a palavra, ele não quer se envolver com nada, ele não quer se comprometer com nada. Ele só quer sentar, ouvir e ir embora. É um servo que está deitado e paralisado. Existem vários aqui. Se eu perguntar para o apóstolo, quantas vezes ele disse vai, vem e faz para pessoas e as pessoas não fizeram, eu tenho certeza que daria uma lista bem grande. Porque são pessoas que não entendiam, que estão entendendo hoje qual é o real estado que elas estão. São servos sim, são servos, todos são servos. Todos estão na casa, mas existem dois tipos de servos. Qual o tipo de servo que você é? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo. Que servo eu tenho sido na casa do Senhor? Eu sou um servo inútil, um servo que está deitado e paralisado, um servo que só quer colher, que só quer ter benesses, ou eu sou um servo que quando dizem vai eu vou, que quando dizem vem eu venho, e quando me dizem faz, eu faço? É você que tem que responder isso. Que tipo de servo você é? E a partir de hoje, decidir que tipo de servo você quer ser. Porque essa decisão nasce no teu coração. Eu não posso tomar ela por você. Eu já tomei a minha. Há muito tempo eu tomei a minha decisão. Eu disse para o Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa decisão já tomada há muitos anos. Mas a tua decisão ela é pessoal. Você está identificando quem você é agora. Não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está confrontando o teu coração. E está mostrando para você se você é um servo, uma figueira numa terra inútil, ou se você é um servo que serve ao Senhor de verdade. Que faz a vontade do seu Senhor. O centurião está dizendo, eu tenho soldados às minhas ordens. Deus tem soldados às ordens dele. Mas Ele quer você também às ordens dele. Sabe, eu vi um testemunho. Eu e a pastora Esther vimos juntos. De vez em quando. De vez em quando a gente coloca no YouTube lá testemunhos impactantes. Testemunhos espetaculares. E aí aparecem vários testemunhos fantásticos, de curas, de libertações, enfim. Porque o testemunho ele tem essa finalidade. O testemunho ele tem duas funções. A primeira função do testemunho, dar honra, glória e louvor ao nome do Senhor. A segunda função do testemunho, gerar fé no coração daquele que está ouvindo. Essas são as duas funções do testemunho. Primeiro, dar honra a quem merece honra, dar glória a quem merece glória. E depois, gerar fé no coração das pessoas que estão ouvindo. Se Deus fez na vida dele, se Deus mudou a história dele, vai fazer na minha também. Essa é a função do testemunho. Sabe lá naquela parede lá, tem umas placas, que foram colocadas há pouco tempo nas placas nas paredes, e tem uma placa lá dizendo assim, ó, Deus tem uma nova história para você. Essa é uma placa que está lá, não porque é uma frase bonita, não porque é uma frase de impacto, porque não, as pessoas vão entrar e vão achar legal aquela frase ali, não, aquela frase está ali, Deus tem uma nova história para você, porque esse ministério crê que Deus tem uma nova história para você. E Deus tem tipo de histórias, e Deus tem tipo de cenários que Ele já faz no Senhor das pessoas. É por isso que aquela frase está lá. E eu posso
deitado e paralisado. Se você chegar para Jesus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor me disser para ir, eu vou. Se o Senhor me disser para ficar, eu fico. Se disser para fazer, eu faço. Essa é a atitude do soldado de verdade. Do soldado às ordens do seu Senhor. Mas a decisão, não volto a dizer, ela é tua. Essa manhã é mais uma oportunidade que você tem de tomar a decisão de fazer a vontade de Deus e não a tua vontade. De seguir as ordens dele e não aquilo que você quer. Lembra, o machado está aí para cortar a figueira. Não são minhas palavras. Jesus disse que aquele que não está ligado, ele é a videira, e aquele que está ligado na videira dá fruto. E aquele que não dá fruto será cortado. Não foi eu que disse, foi Jesus que disse. E a palavra de Jesus se cumpre. A minha palavra, a palavra do apóstolo, a palavra de homens, pode não se cumprir, mas a palavra de Deus se cumpre. Então você tem que entender isso nessa manhã. Se Deus está falando tão forte, se é uma mensagem que realmente muitas vezes machuca, realmente confronta, é porque Deus te ama. É porque Ele não quer que você seja cortado. É porque Ele quer que você dê frutos nesse lugar. Mas a decisão é tua. É você que vai tomar a decisão. E o testemunho que eu vi com a obreira, na época, a obreira Esther, o pastor Esther, era de um homem falando. Ele dizia, esse testemunho era em São Paulo, e ele dizia que havia na igreja dele um mais louquinho, assim. Toda igreja tem um mais louquinho. E esse mais louquinho, assim, ele era um profeta na igreja. Só que muitas coisas que ele falava aconteciam, e algumas coisas que ele falava não aconteciam. Só que eles nunca sabiam quando era que ia acontecer e quando não ia acontecer. Sabe? E esse louquinho, então, um dia, chega na casa do irmão e diz, irmão, Deus me mandou aqui na tua casa, para você me levar lá no centro de São Paulo, 2h da manhã. Aí o irmão, e se for Deus mesmo? Que às vezes é. Aí o irmão disse, não, eu vou ir. Aí o irmão botou a roupa, pegou o carro, eles entraram no carro, e eles foram indo, e o louquinho dizia, entra pra cá, entra pra lá, entra agora pra cá. Aí chegou num lugar, ele disse, para aqui. Aí o irmão disse, mas aqui, um lugar escuro, um dos piores lugares do centro de São Paulo, muito próximo da Cracolândia. Aqui, tu quer que para às 4h da manhã? Para aqui. Ele parou ali, apavorado, irmão. Um louquinho saindo do carro. Foi em frente a um prédio, um grande prédio, assim, mas prédio abandonado, tem vários, no centro de Porto Alegre, vários prédios abandonados. Ele chegou na frente daquele prédio assim e gritou 3 vezes: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E virou, entrou no carro e disse para o homem: podemos ir embora. O homem enlouqueceu com ele. Tu tá louco? Tu foi lá em casa, me tirou de casa para vir até aqui, correndo esse perigo para chegar ali. Por que não disse glória a Deus lá em casa? Para quem tem que vir até aqui para dizer glória a Deus? E aí o louquinho não respondia, mas o louquinho já estava na glória, estava ali no giraia do carro. E ele levou o louquinho e foi, tá? Passou ali. Uma semana depois tinha uma vigília na igreja deles. E o louquinho foi até a casa desse mesmo irmão. O irmão estava pronto para dormir já, 11 e pouca da noite, o irmão pronto para dormir. E o louquinho bateu na porta e ele abriu. Ai meu Deus, e ele disse: Deus mandou vir aqui te buscar para a vigília. Se você não for, ele vai te cobrar. E aí é o mesmo pensamento: será que é Deus mesmo? Por via das dúvidas eu vou ir. Ele botou a roupa e disse: se eu for e Deus não falar nada comigo, Deus vai cobrar de você. Não, tudo bem. Eu estava no carro e foi para a vigília. Então lá no meio da vigília, aquela hora, louvor e tal, e daqui a pouco toda hora na mesa do pastor lá, que o pastor presidente, chegava um bilhetinho. E tinha uns 10, 12 bilhetes ali. Aí o pastor presidente pegou o microfone e disse: olha, eu vou fazer algo que eu não estou acostumado a fazer, mas eu vou abrir espaço para o irmão que está aqui nessa primeira fileira aqui. Já chegou aqui mais de 10 bilhetes aqui, que ele quer dar um testemunho, e eu vou abrir o espaço rapidamente aqui, vou ficar até do lado. O senhor ficou do lado assim, deu foi para ele, e ficou do lado dele assim. Ele, não, é rápido, 5 minutinhos. Eu vou contar o testemunho. Eu fui criado na igreja evangélica, minha família sempre foi evangélica, sempre fui cristão, mas depois de um tempo eu me desviei. Andei na prostituição, andei no crime, fiz muitas coisas que eu me envergonho, e eu estava pensando em tirar minha própria vida.
E esse pensamento vinha há muito tempo na minha mente. E eu, numa madrugada, pensei, vai ser hoje que eu vou tirar minha vida. E eu fui, escolhi um lugar onde eu sabia que ninguém iria naquele horário da madrugada. Eu escolhi subir num prédio, lá no 5º andar do prédio. Eu sabia que ninguém ia me interromper. Não tinha como alguém ir lá e alguma coisa acontecer que eu não conseguisse me matar. Eu ia me matar naquele dia. E quando eu cheguei no parapeito para pular, eu ouvi alguém gritando assim: glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! E quando ele ouviu aquele glória a Deus, o Espírito Santo entrou no coração dele novamente, começou a renovar ele, decidiu não se matar, ele começou a ter novamente um relacionamento com Deus. E ele então foi naquela vigília. E ele queria contar, eu disse para ele que ele tinha que contar aquele testemunho ali. E aquele louquinho pulou e deu glória a Deus, e disse: era eu! E começou a festejar e a contar tudo, viu? E a igreja foi toda renovada. Mas a moral da história não é o testemunho. A moral da história é perguntar: e se o louquinho não tivesse ido? Deus mandou ele ir lá, chamar aquele irmão e ir até o centro de São Paulo. Mas se ele tivesse feito como muitos de nós, ele não, coisa nenhuma, aquele homem estaria aí hoje, contando aquele testemunho. Aquele louquinho, que todos chamavam de louquinho, era um soldado, as ordens do seu Senhor. E uma vida foi salva porque ele obedeceu as ordens. Quando Deus disse vai, ele foi. Quando Deus disse vai, ele levantou, foi à casa daquele irmão, convenceu o irmão, gritou os glórias o mais alto que ele podia. Ele não sabia o porquê. Ei, Deus vai dizer coisas para você fazer que você não sabe o porquê. Que você não tem que saber mesmo, porque Deus é que sabe todas as coisas. Dessa vez Deus deixou um pouquinho saber porquê. Mas outras vezes ele atendeu e até hoje ele não sabe porquê. Mas ele fez. E algum efeito na vida de alguém causou. Aí a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: quantas vezes Deus disse para você vai, você não foi? Quantas vezes Deus disse vem e você não veio? Quantas vezes Deus disse para você faz e você não fez? Se fosse você no lugar daquele louquinho, aquele homem estaria vivo? Você iria incomodar o irmão às 2 da manhã para ir no centro de São Paulo, no lugar mais perigoso do centro, porque Deus mandou? Você ia dizer: isso é coisa da menina, isso é coisa do diabo, isso aí é uma voz qualquer. Sabe, nessa manhã Deus quer formar soldados como esse louquinho. Soldados que quando Deus disser vai, ele vai. Não importa onde é, não importa o perigo que é. Se Deus disser vai, ele vai. Se Deus disser vem, ele vem. E se Deus disser faz, ele faz. Pois amanhã tem que nascer no teu coração o desejo de ser como aquele louquinho. Ele é louco para muitas pessoas, mas para Jesus ele era um soldado quase escolhido, quase de honra. Esse era o louquinho aos olhos de Jesus. Muitos que se achavam na congregação, que riam do louquinho, não foram para eles que Deus falou. Deus não falou com eles, porque sabia que eles iam ser açoitados, paralisados e em sofrimento. Sabia que eles não iam ir. Deus falou com o louquinho. Que para muitos é louco. Você para muitos é louco. Para muitos você é louquinho. Quando você diz que Deus falou contigo. Quando você diz que você abriu um livro e esse livro Deus falou contigo, para muitos você é louquinho. Mas essa decisão tem que nascer no teu coração nessa manhã. Os músicos podem começar no lugar, a igreja pode ficar de pé. Sabe, essa é uma mensagem dura de se ouvir. Ouvir que eu sou um servo inútil. Ouvir que eu estou na casa, que eu sou um servo, mas eu sou um deitado, paralisado, que não sirvo para nada. É duro, mas o evangelho é duro. O evangelho não é esse evangelho pregado light por aí. O evangelho é duro. O evangelho é verdade. O evangelho é ter vida com Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. O louquinho, para muitos é louquinho, tinha vida com Deus. Porque ouviu a voz de Deus. Só ouve a voz de Deus quem tem vida com Deus. O louquinho tinha vida com Deus. E o relacionamento dele com Deus salvou a vida de um homem. Eu não sei quem é esse homem hoje, mas para Deus fazer aquilo e salvar a vida dele, Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. Ele pode hoje estar salvando
vitória.